Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado da primeira semana do tempo da Quaresma e a palavra que vamos meditar hoje é da Santa Missa, o Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, hoje o Senhor nos convida a sermos perfeitos como Deus é perfeito. Sede perfeitos. Não está pedindo, se vocês querem ser perfeitos? Não, sedes perfeitos. Amai-vos. É um pedido, não é um pedido, é uma ordem. No fundo é uma ordem que Deus está nos dando para amar. Porque Deus sabe que amar é certamente o melhor. Então, em que consiste essa perfeição de Deus, a qual somos chamados hoje? Consiste precisamente no amor. Que Deus ama sem fazer acepção de pessoas. Ama a todos igualmente. E ele diz, olha, o Pai Celeste faz cair a chuva sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre bons e maus. Então, o que significa nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos? O sol sempre foi visto como símbolo de Cristo, uma imagem de Cristo, o sol. O sol que nasce do Oriente para iluminar a terra, tal como Cristo, o sol de justiça que veio do céu para iluminar o mundo, salvar o mundo das trevas, da morte, do demônio, do pecado. Tanto é que o nascimento de Cristo se comemora no dia do sol, foi colocado no dia 25 de dezembro, porque ele é o sol que ilumina toda a nossa vida. E a chuva, como diz o profeta, é a imagem da palavra, da pregação, do querigma da palavra, do anúncio do Evangelho. O profeta diz que a palavra é como a chuva que cai do céu, e para lá não voltarás enquanto não cumprir a missão para a qual foi enviada. E a palavra é Cristo, o Verbo eterno do Pai. Então Deus é perfeito por quê? Porque Ele enviou Cristo, o sol de justiça, e a palavra como chuva para nos converter, nos ajudar, nos iluminar, mostrar-nos o caminho da salvação, da vida eterna. E Ele enviou para quem? Cristo. Só para os bons? Não. Ele mesmo diz, eu não vim só para os bons, eu vim principalmente para a ovelha perdida. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ele veio para todos. Ele veio como a palavra, como a chuva, como o sol para todos, salvar todos, bons e maus, justos e injustos. Deus é assim. Então é interessante que Cristo diz, tendes ouvido o que foi dito. O que dizem por aí desse amor? De nascer o sol, de salvar bons e maus, justos e injustos, de amar todos igualmente sem fazer acepção. O que diz as pessoas por aí? O que tendes ouvido o que foi dito? O que as pessoas dizem sobre amar o inimigo, sobre amar os injustos, sobre amar os maus, salvar os injustos, rezar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos caluniam, dar a outra face? O que as pessoas dizem por aí? Na tua família, o que a tua família fala sobre isso? O que tua escola fala sobre isso? O que os teus amigos falam sobre amar o inimigo? O
que as redes sociais dizem sobre isso? O que você escuta por aí no TikTok da vida? Então, irmãos, é interessante. Naquele tempo, o que diziam naquele tempo? Aquele tempo Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito. Olha o que dizem por aí, diz Jesus: ama o teu próximo e odeia teu inimigo. Naquele tempo já era assim. Olha, ame as pessoas que te amam, trata bem os que te tratam bem, né? Ajuda os que te ajudam. É assim. Naquele tempo de Jesus era assim, e hoje também não é diferente, irmãos. Talvez piorou um pouco ainda hoje. Mas Jesus falou: tende ouvido o que foi dito. Hoje todo mundo diz assim: olha, se te faz o bem, faz o bem. Te faz o mal, é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, o mundo diz assim, as redes sociais diz assim, talvez tua família diz assim, a mídia diz assim. Mas eu vos digo, está falando Deus: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Desse modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, o Senhor nos chama a esse amor, a esse diferencial do cristão. Porque isso é o que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Isso é o que diferencia o cristão de todas as outras pessoas. Amar o justo e o injusto. Amar o bom e o mal. Isso é o diferencial, porque no mundo ninguém faz isso. Obra social não diferencia o cristão. Todo mundo faz obra social, os muçulmanos, os budistas, os espíritas, os maçons, os pagãos têm as ONGs, o Neymar tem ONG, tem instituto, não sei o quê. Todo mundo tem isso de filantropia, todo mundo tem. Quem conhece Deus e quem não conhece, então isso não é o diferencial do cristão. Mas amar o inimigo, rezar pelos que vos odeiam, bendizer os que vos caluniam, só o cristianismo. Só Cristo fez isso e Ele chama os cristãos a fazerem o mesmo. É isso que te diferencia de todas as outras pessoas. Porque por aí vão dizer a mesma coisa: ama quem te ama, odeia a quem te odeia. Mas o Senhor nos chama nessa quaresma a uma conversão, a uma mudança de mentalidade. E a vermos que isso aqui não é uma utopia, impossível de se realizar. Não, isso aqui é o coração do cristianismo, é o centro de toda a revelação. Um amor que ama até aquele que não te ama. Um amor que ama e que reza e que perdoa até aquele que te roubou, que te traiu, que te humilhou, que te fez mal, que não te leva em conta, que te despreza. Mas só pode fazer isso quem tem o amor de Deus no coração. Quem tem o Espírito Santo de Cristo ressuscitado. Quem tem a natureza de Cristo. Quem não tem, não consegue. Quem não tem a natureza de Cristo, o Espírito Santo, o máximo que vai fazer é amar o que te ama e odiar o que te odeia. Só isso. Então, irmãos, a quaresma é tempo de descobrirmos essas incapacidades, essas mortes que carregamos dentro, que não nos deixa amar como Cristo, nos doarmos como Cristo, fazer o bem como Cristo, como Ele que nasceu para bons e maus, foi enviado, Ele anunciou a todos, a bons e maus, a justos e injustos, veio para todos. Assim deveria também ser o nosso sentimento, o mesmo de Cristo, a salvação de todos, sem acepção. Que o Senhor então nos dê esse espírito, essa capacidade de amar, para que possamos de verdade nessa Páscoa ressuscitarmos com Ele para uma vida nova, né? Coragem e ânimo, não tenhas medo de te reconhecer pecador, incapaz de amar, para que possas ressuscitar com Ele nessa Páscoa. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.